Pai, nós te adoramos nesta noite, Senhor, mais uma vez. Receba a adoração da nossa alma. Receba o que de melhor nós temos nesta noite. Nós estamos aqui para te adorar e exaltar o teu nome. Mais uma vez, ministra nos nossos corações. Fala conosco através da tua palavra, tá? Fala, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Oh, como é bom estar aqui. Abra sua Bíblia. Eu quero te levar nessa noite a um texto da palavra do Senhor, que está registrado no livro das Lamentações de Jeremias. O livro das Lamentações de Jeremias está lá no Velho Testamento. Depois de Isaías, antes de Jeremias, você vai encontrar o capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Se você trouxe Bíblia, abra. Se você não trouxe, você pode acompanhar a leitura que será projetada aqui. Apenas o versículo 21. É um versículo bem pequenininho, bem curtinho. Mas eu sinto que Deus quer falar conosco nesta noite, através desse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou repetir. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, no livro das Lamentações. O livro das Lamentações é atribuído a autoria ao próprio profeta Jeremias. Ele antecede o livro principal do profeta Jeremias. O livro das Lamentações, no original, o título é Eiká, no hebraico. Significa algo como uma expressão de exclamação, de surpresa. Por exemplo, algo como: mas como? Oh! É esse o sentido da palavra hebraica Eiká. E essa expressão, como? Oh! Ela tem a origem exatamente na situação que estava Israel, quando foi invadida pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quando foi invadida e ela foi absoluta e completamente destruída. As pessoas que olharam, que viam Jerusalém, a capital, sendo destruída, as cidades sendo destruídas, exclamavam: como? Oh, Eiká. É uma expressão de exclamação por tudo aquilo que estava acontecendo com aquela cidade de Jerusalém, invadida pelos inimigos. E esse texto, o texto de Lamentações, ou que está registrado no livro das Lamentações, o que está nesse livro, ainda hoje deve ser lido todos os anos pelos judeus. Eles têm o hábito de ler todos os anos no mês quinto, o mês Ab, do calendário judaico, mais ou menos o nosso julho ou agosto, depende, o ano é julho, depende, o ano é agosto. Todos os anos eles leem o texto das Lamentações para relembrar tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, com a invasão do cativeiro babilônico, com a invasão dos inimigos. Então o profeta Jeremias, quando ele escreve isso, ele escreve na verdade numa forma poética. É mais ou menos a mesma linguagem de Salmos, é como se fosse Salmos de Lamentações. Mas o texto que nós lemos, irmãos, o texto que nós lemos diz: quero trazer à memória, o profeta dizendo, quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque era muito difícil a situação deles. Era muito difícil o momento que eles estavam atravessando. E ele usa a expressão, o versículo, para dizer para aquelas pessoas: traga à memória algumas coisas que vai te dar esperança,
Esperança é a confiança que nós temos que alguma coisa boa vai acontecer. É isso aí que é esperança. Esperança de que alguma coisa boa vai, de que alguma coisa pode acontecer. Na Bíblia, irmãos, esperança é uma das virtudes basilares, fundamentais, que servem de alicerce para a nossa caminhada com Deus. Há um texto em Hebreus que diz que a esperança, ela é para nós como uma âncora da alma. A esperança funciona como uma âncora para a alma. Nós sabemos o que é âncora, não, irmãos? Quando o navio está parado, ele está ancorado, ele está seguro no porto. Mas se ele estiver no mar, e as ondas baterem, as tempestades virem, o comandante, o capitão dá um comando para que lance as âncoras, para que ele possa ser estabilizado. O escritor aos Hebreus vai dizer para nós que a esperança é a âncora da alma. Salvo engano, capítulo 6, versículos 18 e 19 da carta aos Hebreus. E o escritor sacro aqui, Jeremias, vai dizer para nós: eu quero trazer à memória algo que nos dá esperança. No hebraico, essa palavra esperança é yashad ou yashed, significa uma confiança inabalável. Trazer à memória algumas coisas que nos dê uma confiança inabalável. Mas a verdade é que às vezes nós perdemos a esperança, sim ou não? Às vezes, na maioria das vezes, de forma até muito corriqueira, muito rotineira, principalmente nós, que estamos atravessando momentos tão difíceis, como nação, como país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. A verdade é que nós perdemos a esperança com muitas coisas. Eu li recentemente, não lembro que site que foi de notícias, se no UOL ou se no Globo, no G1, eu li recentemente uma matéria que falava que os brasileiros é o povo que tem menos esperança na situação política do país. Também não é para menos, né? Não é para menos, também pudera, né? Então a esperança, ela nos sustenta. A falta da esperança nos deixa à deriva. Nós somos um povo que tem menos esperança com relação a algumas situações política, financeira e econômica. E a verdade é que nós, como cristãos, também, muitas vezes somos levados a essa desesperança, ou a essa falta de esperança. E a falta de esperança traz a desesperança, e a desesperança leva ao desespero. O desespero de não saber o que fazer, o desespero de não saber o que vai acontecer, o desespero de não ver a situação mudar, a situação sofrer uma transformação, uma melhora, de mudar alguma coisa. Todos nós que estamos aqui temos dias assim. Todos nós que estamos aqui atravessamos momentos assim, em que parece que a gente não vai dar conta, em que parece que a onda é muito maior do que nós mesmos e a gente vai sucumbir. Ah, dessa vez não vai ter jeito, agora não vai dar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei. Mas é possível que nós tenhamos aqui nesta noite alguém que está sentindo exatamente isso, sem esperança de mudança, sem esperança de um dia melhor, sem esperança em tantas áreas da vida, sem esperança por várias razões, ou porque perdeu o emprego, ou porque a situação não melhora, ou porque trabalha e não tem mudança, sem esperança, porque recebeu, quem sabe, um diagnóstico como a Mariana. Mas o Deus da Mariana está aqui, amém, irmãos? O Deus da Mariana está conosco aqui nesta noite. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que muda a realidade, o Deus que começa uma história de novo, o Deus que starta de novo um ponto de partida, o Deus que te dá uma razão para viver de novo. Deus está aqui. Por isso eu quero falar nesta noite sobre pensando o que nos dá esperança. Porque a verdade é, irmãos, que os nossos pensamentos, aquilo que passa pela nossa mente, diz muito sobre a direção que nós estamos indo. Não é por acaso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, salvo engano, capítulo 3, verso 2, diz: pensai nas coisas do alto.
Pense nas coisas de cima, porque muito daquilo que nós pensamos, muito daquilo que invade a nossa mente, muito daquilo que nós processamos, diz a nossa situação, diz ou define a nossa realidade de momento. Então vamos pensar, vamos trazer à nossa lembrança hoje, irmãos, algumas coisas que possam nos dar esperança de novo, amém? Os irmãos concordam com isso? Vamos trazer à nossa lembrança hoje coisas que possam nos dar esperança, nos animar, nos dar um vigor novo, um ar novo, uma injeção de ânimo nova. Eu preguei aqui domingo passado, eu falei sobre a importância de ter um ar novo no pulmão, não é? A gente respirar um ar novo, uma lufada de ar nova. Como é importante a gente ver perspectiva na vida, como é importante a gente acordar de manhã, independente das circunstâncias, mesmo não estando bom, mas poder acordar e dizer, como disse a Mariana, eu vou dizer de novo, eu sei que estás comigo, Senhor. Às vezes não parece, nada indica, nós não sentimos, nós não percebemos, nós não vemos, mas nós sabemos que Ele está conosco. Nós precisamos de lembrar coisas que nos traz a esperança de novo. Chega de tanto desastre, chega de tanta coisa ruim, chega de tanta coisa habitar a sua mente que não te leva a lugar nenhum, que não te aponta um caminho, uma solução nesta noite. O Espírito do Senhor que nos trouxe aqui, Ele quer nos trazer a lembrança, algumas coisas que vai gerar em nós a capacidade de termos esperança de novo. Eu creio, num culto como este, o Espírito do Senhor está interessado, Ele está pensando, porque a Bíblia diz que Ele pensa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Ele tem ciência, presciência, sentimento, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma força, não é uma energia, não é um power, não é uma ação, não, Ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado por Jesus para ficar conosco aqui. Pense nisso. A Bíblia diz que Jesus, enquanto subia, disse: eu vou vos deixar o Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei para vós o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco para sempre, para sempre, para sempre. E Ele precisa tomar a nossa mente, porque as coisas começam a acontecer aqui na mente, as coisas começam a acontecer na nossa mente, no nosso pensamento, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós lembramos, aquilo que nós produzimos, às vezes desce para o coração e nos coloca em situações difíceis. Ei, mas o Espírito Santo nesta noite, Ele vai nos trazer a lembrança, primeiro de que Ele é Deus, e de que Ele está agindo por mim e por você. Quando eu olho na Bíblia, irmãos, quando eu passei um pouquinho pelas páginas da Bíblia, no próprio texto que nós encontramos uma razão de Deus. Deus nos traz a lembrança algo que é muito importante para nós, e isso nos dá esperança. O versículo 22 desse mesmo capítulo que nós lemos, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí o 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Quer uma causa para você ter esperança? Lembre-se nessa noite das misericórdias de Deus. Lembra das misericórdias do Senhor? Sabe o que é misericórdia? Às vezes a gente fala tanto de misericórdia, mas nem todo mundo sabe o que significa misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos imputa, não nos atribui algo que a gente merecia que fosse atribuído. A misericórdia anula a pena. A misericórdia anula o castigo, por assim dizer. A misericórdia de Deus anula a pena. Nós somos pecadores, nós erramos, e pecado, irmãos, é errar o alvo. A Bíblia define pecado como aquele que erra o alvo. Nós somos criados para um propósito de Deus, sim ou não, irmãos? Deus nos fez com um propósito, eu falei isso muito aqui já. Todos nós que estamos aqui não viemos aqui a passeio. Deus tem um propósito para a minha vida, e Deus tem um propósito para a sua vida também. E quando nós identificamos o propósito de Deus, é lindo,
Quando a gente encontra a razão no propósito de Deus para a nossa vida, é lindo, e a gente começa a caminhar e a viver os nossos dias olhando, mirando, focando o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas quando eu me distancio ou afasto dos propósitos de Deus, eu erro o alvo, eu erro a direção, e por errar o propósito, por errar a direção, eu peco. Então pecado é estar fora da direção de Deus, é estar na contramão da direção de Deus. Deus nos fez para sermos seres criados por Ele como nós fomos, a semelhança, a imagem dEle. Deus nos fez para sermos seres alegres. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando Deus pensou em mim, Deus pensou em você, Ele nos fez para sermos alegres, felizes, realizados. E você está me ouvindo pregar e pode pensar, mas então o que aconteceu comigo? O que aconteceu é que você provavelmente distanciou dos propósitos do Senhor. Foi para uma outra direção. Mas nessa noite o Espírito vai te mostrar o propósito dele na sua vida. Quer adorar ao Senhor, quer se entregar a Ele, quer estar com a sua vida nas mãos dEle, quer ouvir a voz dEle, quer buscar a presença dEle, quer viver para Ele, quer colocar Ele na sua vida, quer chamar o Senhor para participar da sua vida, dos seus sonhos, dos seus desejos e dos seus propósitos. Deus quer participar, chamar Ele para a sua vida. Às vezes nós deixamos Deus de lado e a nossa vida toma uma direção tão estranha e nós não entendemos por quê. Porque às vezes nós anulamos Deus na nossa vida. A gente acha que Deus está tão longe, que Deus está tão distante, que Deus criou esse mundo. A gente ouviu desde pequeno dizer isso. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, Deus está lá no céu, e aquele Deus longe, distante, barbudão, velhão. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é um Deus presente. A Bíblia diz que Deus é um Deus atuante. A Bíblia diz que Deus é um Deus que fala. A Bíblia diz que Deus é um Deus que tem ouvidos e ouve. A Bíblia diz que Deus é um Deus que age. Há um texto na Bíblia que o profeta diz: operando Deus, quem impedirá? Deus é um Deus presente, real, verdadeiro. E aí nós esquecemos Deus num canto. E a gente não entende porque a gente já não tem mais esperança. E aí Deus vem nesta noite e diz: ei, a minha misericórdia vai te dar esperança de novo. Aí você diz, como nós ouvimos aqui: eu não mereço. Sim, mas é a misericórdia do Senhor. Nós merecíamos outra coisa. Nós merecíamos a cruz, irmãos, no lugar de Jesus. Mas a cruz Ele tomou por mim e por você. Ele nos livrou e nos liberou do peso da cruz. Nós merecíamos tudo aquilo que Jesus passou. Mas a misericórdia dEle vem e diz: não, eu vou em seu lugar. Eu vou passar por você. É assim que Deus faz, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Ele. O profeta vem dizer: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nas traduções, irmãos, ou nos textos mais próximos do original, a segunda parte desse versículo que diz: a sua misericórdia não tem fim. Nos textos mais próximos do original, essa parte vem dizer para nós: porque o seu cuidado não tem fim. Por que eu posso ter esperança? Porque o Espírito nos faz lembrar nesta noite. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Se você está vivendo uma vida sem esperança, com dificuldade de acreditar que Deus vai fazer algo por você, com dificuldade de acreditar amanhã que vai ser um dia melhor do que foi hoje, se você está vivendo uma vida desesperançado e quase desesperado, pense, o Espírito está dizendo para você: o meu cuidado não tem fim. Preguei aqui alguns domingos atrás: o Deus que cuida. Cuidado de Deus não tem fim. Ele está cuidando ao seu redor. Deus coloca pessoas nas nossas vidas que a gente nem imaginava, irmãos. A gente nem imaginava
que a gente fosse conhecer, que a gente fosse conviver, que a gente fosse se encontrar, que a gente fosse se relacionar. Deus dos céus coloca pessoas nas nossas vidas para que Deus possa se revelar a nós através das pessoas. É assim que Deus faz. Isso é cuidado de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e não sabe nem por que você veio aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite, não sabe nem, nunca imaginou que você estaria aqui hoje. Mas Deus te trouxe aqui para mostrar que Ele cuida de você. E porque Ele cuida de você, você pode ter esperança de uma vida melhor. Pessoas te perseguem, pessoas batem a sua porta, pessoas te trazem preocupação. E Deus diz: quando eu cuido, eu guardo. Quando eu cuido, eu protejo. Quando eu cuido, eu responsabilizo. Quando eu cuido, eu cerco de cuidados. Eu fico pensando, irmãos, eu imagino Deus, o Deus do cuidado, como uma mãe que cuida. Como uma mãe que cuida de um bebê recém-nascido. Eu tenho 2 filhos, e hoje nenhum dos 2 estão aqui. Estão em Campinas, trabalhando, estudando e não puderam vir. Mas quando os meninos eram pequenininhos, a Carol e o Caio, quando a gente pega a criança da maternidade, sabe aquele momento? Todo pai que está aqui deve ter passado por isso, hein, Varjão? Porque a gente está lá na maternidade, Pedro, no segundo a gente já está mais calejado, né? Mas principalmente no primeiro, foi assim com a Carol. A Carol nasceu em Ribeirão, lá na Sinhá Junqueira, na maternidade Sinhá Junqueira. E quando a Andréia entrou para dar a luz, e aí nasceu a Carol, no dia seguinte ela teve alta. Enquanto está lá no hospital, as enfermeiras estão lá o tempo todo, não é? E dá leitinho, e dá um negocinho, e leva, e dá banho, e volta, e a gente está só assistindo. Aí quando chegou no dia seguinte, na hora da alta, pôs aquela roupinha de sair de hospital, né? Que todo bebê ganha, né? Todo bebê tem, a roupinha de sair do hospital. Enrola naqueles mantinhos, pode estar um calorão lá fora que sai enrolado no mantinho, não é? Às vezes lá fora está bom a calor e a criança sai toda empacotadinha. Eles enrolam e aí entrega para a gente, Pedro, e fala: toma, agora pode ir. Ô irmãos, eu não sei quem é pai aqui se viveu isso, mas eu lembro, eu segurei a Carol, irmãos, eu não queria sair do hospital, eu queria ficar lá. Eu falei: não, mas aqui está mais seguro. Qualquer coisa que acontecer, nós já estamos perdendo, nós vamos levar para casa agora. Eu pensava, não falava para a Andréia, mas eu pensava, nós vamos levar para casa, e se acontecer alguma coisa, será que nós vamos dar conta? E aí a gente pega com aquele cuidado, como se a criança fosse partir no colo da gente, irmãos. Não parte. A gente acha que ela parte, mas não parte, não é? Chega para casa, fecha todas as janelas, não entra um vento, a gente derrete lá dentro, mas não pode entrar um vento, porque o vento dá volta, né, irmãos? Acho que ele dá volta, ele vai lá no quarto. Isso é cuidado extremo. A gente que é pai, humano, falho, limitado, faz isso com o filho? Eu pergunto para você, você consegue dimensionar o cuidado de Deus sobre a sua vida? Eu imagino Deus assim, esse pai que pega nos braços. Irmãos, qualquer pai com os filhos nos braços enfrenta o mundo. Pode vir quem for. Pode vir quem for. A gente enfrenta o mundo. Se a gente estiver guardando a vida do filho, a gente morre por ele. Foi isso que Deus fez por nós. Quando Ele olhou para cá, a Bíblia diz que Ele amou tanto a mim e a você. João vai dizer para nós lá no capítulo 3 e no verso 6, que Deus amou de tal maneira. Ele não encontrou uma palavra melhor para esclarecer esse amor de Deus. Ele foi buscar no vocabulário que ele tinha algo que pudesse traduzir esse amor de Deus. Ele não encontrando, João disse: Deus amou o mundo de tal maneira.
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olhou, irmãos, e viu a gente aqui, sem condições nenhuma em nós mesmos, sem condições nenhuma. Ele olhou e viu Jesus. Jesus, irmãos, é o que de melhor tinha no céu. Jesus é o que de melhor tinha no céu. E Ele mandou Jesus aqui. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, Ele tomou a forma humana. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se, aniquilou-se, tomou a forma humana. Billy Graham tem uma das frases que eu acho mais lindas, que ele disse. Billy Graham disse: o mais importante não foi o homem subir e descer na lua. O mais importante foi Deus descer na terra. Isso foi o mais importante, e pisar na terra. O grande feito não foi o homem subir na lua, foi Deus descer na terra e se entregar por nós. E a Bíblia diz que esse amor, o amor de Deus que nos alcançou, que não tem altura suficiente capaz de medir, que não tem profundidade capaz de alcançar, que não tem largura capaz de ser medida, esse amor de Deus nos encontrou. E junto com o amor nós recebemos um pacote. E nesse pacote veio a misericórdia. Ele disse: eu não vou imputar essa pena, eu assumo no lugar de vocês. Junto com esse pacote veio uma outra coisa, que o Espírito nos faz lembrar aqui agora, para que você continue a ter esperança. Além da misericórdia, a Bíblia diz que Ele nos deu a graça. São coisas diferentes. Graça e misericórdia não são as mesmas coisas. Se a misericórdia não imputar a pena, a graça é te dar aquilo que você não merece. É o favor imerecido, é simplesmente isso. É um favor que nós não merecemos, Roberto. Isso é a graça. O que é a graça? A graça é o favor de Deus, que nós não merecemos. Ou se Ele nos poupou de sermos condenados, se Ele nos poupou de sermos levados a pagar o preço, a pena, não bastou, a Bíblia diz que Ele também nos dá a graça. E há um texto em Coríntios, que quando Paulo está falando com o Senhor, 2 Coríntios 12, 7, 8 e 9, quando Paulo está falando com o Senhor, ele diz: eu estou sofrendo com algo na minha carne, eu sou esbofeteado a cada dia. E ele chega para Deus e diz o texto que 3 vezes ele orou e disse: Deus, me alivia esse espinho na carne, tira esse sofrimento, me tira esse sofrimento. Por 3 vezes, diz Paulo, orei ao Senhor. Aí o Senhor se aproxima de Paulo e diz: Paulo, verso 9, a minha graça te basta. Basta a graça do Senhor. E ele continua: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entende isso. E passa um pouquinho, ele vai dizer: porque quando eu sou fraco, ou quando eu estou fraco, eu sou forte. Ah, mas como? Como? Nós temos uma tendência a pensar que quando a gente está fraco, a gente está muito fraco. Quando nada vai bem, ou quando as coisas não vão bem, nada vão bem. Mas com Deus, irmãos, a relação muda. E Paulo diz: quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque eu passo a depender mais dEle. Eu passo a confiar mais nele. Eu passo a viver mais íntimo com Ele, não é assim? Às vezes, as provações vêm sobre a nossa vida com um propósito único. Não é de nos fazer sofrer. Não esqueça nessa noite, Deus é Pai.
Ele é mais pai do que eu, Ele é mais pai do que você. Não é de nos fazer sofrer, e Deus fica lá do céu olhando com prazer. O meu filho está sofrendo, estou feliz porque ele está sofrendo. Não. As provações vêm sobre nós. Deus permite que venha sobre nós, para que a gente aprenda a depender mais dEle, a viver mais com Ele, a se entregar mais para Ele. A graça de Jesus, a graça de Jesus, é uma graça que cuida, como nós falamos, é uma graça que sara, como nós ouvimos aqui nessa noite. Esse favor que nós não merecemos, sara. A graça de Jesus é uma graça que ama sem esperar troca, ama por um amor desinteressado. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, um amor desinteressado, ama sem expectativa de ser amado. A graça nos dá um amor, irmãos, sem expectativa de ser correspondido. Assim é o amor de Deus, para mim e para você. Ele não me amou e Ele não te ama, porque Ele espera ser correspondido, porque Ele espera ser amado. Silas disse aqui nessa noite, disse bem, Deus não nos fez, porque Deus queria ser adorado, aplaudido. Deus não tem crise, irmãos, de baixa estima, não. Deus não fica lá do céu pensando, esse povo não me aplaude, esse povo não me adora, esse povo não fala nada para mim. Não, irmãos, Deus não. Eu amei, eles não me amam. Ele vira o rosto, faz bico, diz, eu não esperava isso de vocês. Deus não. O amor de Deus é um amor genuíno, puro, desinteressado. Não espera troca, não espera volta. A graça ama sim, ama primeiro. A Bíblia diz que Ele derramou nos nossos corações esse amor, o amor ágape, o amor puro. É isso que nós precisamos lembrar, é isso que o Espírito nos traz a lembrança nesta noite, para que a gente volte a ter esperança. Ei, diz o Espírito, não se esqueça da graça, lembra da misericórdia, não se esqueça da graça, porque a graça faz com que Ele nos ame, a graça faz com que Ele nos perdoe, a graça dá perdão. Perdão, sabe como é o perdão de Deus? Não é aquele perdão que na hora que tem uma recaída lembra de novo. Pensa nisso. Não é aquele perdão que você muitas vezes perdoa aqui, mas não tira do coração, não esquece. Qualquer coisa que está acontecendo ou que volte a acontecer, lança no rosto e diz, você me fez isso, fez aquilo. Qualquer coisa que aconteça, vai buscar lá no baú do passado, das tristezas, e põe de novo aquele esqueleto no meio do relacionamento. No meio do relacionamento do casal, lembra? 1939 era o ano. Irmão, já virou século. Coisa do século 20, tem gente lembrando. Lembra o que você fez para mim? Não me levou. Que perdão é esse? Que perdão é esse? A graça que perdoa não lança no rosto nunca mais, irmãos. Diz Deus, dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu não lembro mais. O que você fez ontem, eu não lembro. O que você fez antes de você chegar aqui, eu não lembro. Importa esse momento de você comigo. Se tiver entrega, se tiver arrependimento, se tiver busca, tem perdão. Porque a graça perdoa. É isso que o Espírito Santo nos traz a lembrança hoje. A graça perdoa. A graça que nos restaura, que nos torna melhores a cada dia. Melhor pai, melhor marido,
melhor amigo, melhor companheiro, melhor funcionário, melhor patrão. A graça que nos torna melhores. Favor não merecido. A gente começa a ficar parecido com Ele. A gente começa a querer ficar parecido com Ele, Pedro. A gente começa a querer ficar pensando como Ele. A gente vai fazer alguma coisa e no momento de fazer, pensa. Para e pensa. O que será que Jesus faria se Ele estivesse aqui no meu lugar agora? Às vezes alguém fala alguma coisa para você. Às vezes alguém fala alguma coisa que mexe fundo, te magoa, te toca lá no fundo. E se fosse ontem, do jeito que veio, volta. Não é assim? Pá. Aliás, pá. Não é? É um aqui, é 5 lá. Mas aí a graça vem sobre nós. E aí a gente recebe no peito, pá! E ao invés da gente disparar a metralhadora, a gente para e pensa, o que será que Jesus faria se Ele estivesse aqui? Ô irmãos, é a graça? Só a graça. Não tem explicação. A gente começa a querer parecer com Ele. Antes a gente falava o que vinha na boca. Antes a gente falava qualquer coisa, palavras que magoam, palavras que ferem, palavras que batem, que ofendem. A gente nem pensava para falar. De repente a graça vem sobre nós. E a gente começa a pensar mais. O marido começa a olhar para a mulher. E ele pensa, eu não posso ofender essa mulher. Eu não posso. É a mulher da minha vida. Eu amo ela. Eu divido a vida com ela. Nós somos um. Não somos dois, nós somos um. Eu não posso mais falar assim. A mulher às vezes falava o que vinha na cabeça. De repente a graça vem e ela pensa, eu não posso. Eu preciso valorizar esse homem. Eu preciso liberar palavras que ergam a estima dele, que valorizem ele. Palavra de respeito, palavra que vai dizer o quanto ele é importante. E aí a graça entra no casamento. A graça entra no casamento. E os casais começam a se encontrar. E antes não se encontravam. Eram casados e não se encontravam. Mal se viam, mal se falavam. Mas a graça entra no casamento. E começa a se olhar mais. Começa a sentir falta. E o que é isso? É a graça. É a graça dele. E aí a gente começa a ter esperança. Dá para ter esperança? Quando a gente é assim, dá para ter esperança, não dá? De que o casamento vai melhorar. Quando as ofensas diminuem, a gente começa a ter esperança. Vai melhorar. Quando entra uma palavra delicada, a gente pensa, está melhorando. Ei, quando entra uma declaração, então a gente pensa, melhorou muito. É assim, queridos. É assim que Deus nos fez. É para viver assim que Deus nos propôs essa jornada, essa caminhada. E é por isso que o Senhor nos traz esse texto. Quero trazer à memória de vocês o que pode dar esperança. Ele quer nos trazer à memória nesta noite, irmãos, que nem tudo está perdido. Deus não botou um ponto final na sua história. Deus ainda não terminou de contar a sua narrativa, não terminou. Ele quer continuar escrevendo. Ele bota uma vírgula e diz, deixa eu escrever agora. Eu vou escrever a história para você. Uma história que você ainda não conhece. Deixa Jesus escrever a sua história, deixa Jesus escrever por você. Às vezes a gente fica tentando nós mesmos. Às vezes a gente fica querendo nós mesmos. Deixa essa graça. Deixa a graça entrar na sua vida. Ei, para que a graça entre na sua vida, para que você experimente essa graça, você não precisa fazer força, pagar promessa, fazer um gesto que te exija, ser penitente, andar a pé 40 quilômetros, andar de joelho 200 degraus. Não precisa de nada disso. Você não precisa ter nenhum esforço seu.
Isso que é o legal de Deus. Isso que é o bacana de Deus. Porque para que essa graça entre na sua vida, você só precisa se render a Ele. Só se entregar. Eu estou aqui na minha mente com a imagem de um rio manso, que corre uma correnteza muito serena, muito tranquila. E que a gente tenta nadar contra essa correnteza. E a gente dá 2, 3 braçadas para frente. E a hora que a gente cansa, ela nos leva de novo, de forma mansa e suave para trás. E aí a gente decide se render e a gente boia. E solta o corpo. E fica leve. E aí aquela água calma vai nos fazendo flutuar e vai nos levando na direção que o rio está indo. O rio do Espírito Santo é mais ou menos assim. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Sabe onde fica o santuário da morada do Altíssimo? Sabe? Dentro do seu coração. A Bíblia diz: há um rio cujas correntes deste rio alegra o santuário da morada do Altíssimo. Você é o santuário da morada do Altíssimo. Renda-se a essa corrente nessa noite. Deixa Ele te levar a águas tranquilas. É a graça. Deixa a graça te conduzir. Deixa a graça te levar. Fica de pé um pouquinho. Nós vamos terminar já já. Eu vou terminar esse culto. Mas antes, eu quero trazer à sua memória mais uma vez, além da misericórdia, além da graça, que vai nos dar esperança para seguir amanhã, para avançar amanhã. Eu quero trazer à sua mente a um texto, no próprio texto que nós lemos no versículo 23, o escritor Jeremias vem dizer para nós, versículo 23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Fidelidade do Senhor. Sabe por que você pode ter esperança? Porque nessa noite o Senhor está nos trazendo a lembrança de que nós servimos, de que você serve um Deus fiel. Fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, salvo engano, capítulo 2 e 13, diz: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é um dos atributos mais lindos e mais seguros de Deus para nós. A fidelidade de Deus está na essência de Deus. Deus é essencialmente fiel. Está no ser do Senhor. A fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor é um atributo dos atributos mais importantes de Deus para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque isso fala que Deus é fiel nos seus propósitos, Deus é fiel nas suas promessas e Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel nos seus propósitos. Aquilo que Deus tem para você, Deus tem. Não mudou, não alterou. Deus é fiel. Diz a Bíblia que o Senhor te conhece e me conhece, ainda em formação no ventre da nossa mãe. Davi, ao escrever o Salmo 139, diz: o Senhor contou os meus dias, quando eu ainda estava sendo tecido, quando eu ainda estava sendo formado, tu já me conhecias, ó Deus. E o Senhor determinou um propósito para mim, e o Senhor determinou um propósito para você. Deus é fiel nos propósitos dele para você. Deus é fiel nas suas promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Se você abrir a Bíblia em qualquer texto, em qualquer parte, em qualquer momento, você vai encontrar um Deus que é fiel em suas promessas. Promessas de salvação, a principal.
mas promessa de perdão, de restauração, de uma vida com Ele, promessa de um viver presente, promessa de um estar com Ele, promessa de fazer tudo por você, promessa de fazer mais do que você pede e pensa, promessas de Deus. Deus é fiel em suas promessas. E a Bíblia diz que Ele é fiel em suas palavras. Diz a Bíblia, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus fiel, fiel. Por isso você pode ter esperança, porque a misericórdia do Senhor nos abraça, a graça de Deus nos restaura, e as promessas do Senhor, os propósitos de Deus e as palavras do Senhor são fiéis para a sua vida. E Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse. Eu vou terminar esse culto. Quero deixar com os irmãos um texto de Hebreus 10 e 23, que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme essa palavra nesta noite. Não vacile, porque o Deus que falou através desse texto nesta noite é fiel. Fiel. Deus te trouxe aqui porque queria que você ouvisse. Não precisa desesperar, não precisa perder a esperança. Está tudo dando errado, as coisas não estão caminhando bem, ou não estão caminhando do jeito que você imagina que deveria caminhar, ou não está acontecendo na sua vida do jeito que você imaginou que pudesse acontecer, ou que deveria acontecer. Não desespere, não perca a esperança, porque Deus te trouxe aqui para que você saiba nesta noite, existem coisas ainda que trabalham, que funcionam em seu favor. Existe um Deus que age numa outra esfera. Ei, Deus trafega numa dimensão, numa esfera que nós não entendemos e não conhecemos, mas Deus está fazendo em seu favor. Deus está agindo, creia. Não perca a esperança. Relembre dessas coisas. Nós precisamos guardar coisas, trazer à nossa memória coisas que nos dê esperança. Tira da sua mente os pensamentos de que vai dar tudo errado. Não dê ouvidos a quem diga para você: vai dar tudo errado, não vai acontecer, nada está acontecendo. Não dê ouvido, desista. Quando as pessoas disserem para você não dá, Deus diz dá. Às vezes as pessoas estão numa situação de desespero tamanha, que elas, se pudessem saltar, elas saltariam do alto de um prédio e param no parapeito. Os irmãos já viram? Quando a pessoa está tentando, ameaçando, querendo tirar a vida com as próprias mãos, as pessoas estão lá embaixo, a maioria das pessoas estão gritando: pula, 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 pula. Não é assim? Deus está dizendo: não pula, não pula, porque eu estou com você. Não pula, porque eu te sustento, eu te guardo. Diz o Senhor: com a destra da minha justiça eu te guardo. Tira do seu pensamento palavras que falaram a seu respeito, que te geraram traumas. Existem pessoas aqui nessa noite que receberam uma palavra lá atrás e estão remoendo ainda hoje essa palavra, e tem trazido prejuízo para a sua vida. Palavras que foram lançadas, faladas ao seu respeito, e que tem te trazido tristeza, prejuízo, gerado em você uma situação de desesperança. Esta noite Deus desfaz isso. Eu disse para você: a última palavra é minha, e a palavra que eu tenho para você é que o melhor de Deus ainda está por vir. Dias melhores virão. Deus está no controle, Deus está no comando. Oh, isso não é chavão de pregador, isso não é uma palavra para te animar, não, é a palavra de Deus. Traga para a sua memória coisas que te dê esperança, e você vai ver a sua vida mudar. Decida mudar. Decida botar Deus nos seus negócios, na sua caminhada, na sua jornada. Não ande mais um metro sem Ele estar com você. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Louve o Senhor. Para o Calvário olharei, onde Jesus morreu.
o seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador.